Olá, bem-vindos, bem-vindas. É um prazer estar aqui hoje. Nossa primeira live do ano, depois de um longo período de recesso das mídias. Hoje vamos falar sobre um assunto muito polêmico, né? Muito questionado, tanto por quem acredita quanto por quem tem dúvidas e principalmente por quem não acredita nesta dita lei, que é a lei da atração. De fato, o que ela nos diz, de fato, o que funciona, de fato, o que na realidade faz ação na nossa vida, toda essa gama de informações que temos aí sobre esse assunto tão comentado, né? Eu vou aguardar alguns minutinhos, o Mário deve estar chegando, já deve estar por aí, e a gente vai falar sobre esse assunto de forma muito ampla, tá? Então, desejo a você assim que nos encaminhe a sua pergunta aqui, nos coloque aqui as suas questões. Eu já vou estar aqui. Perguntas, funciona muito bem. A gente vai estar na medida do possível respondendo todas as dúvidas que aparecerem aqui nas nossas caixinhas. Então aqui tem um pontinho de interrogação, é ali que você coloca a sua pergunta, tá? E aproveita o momento e, encaminha esta live para as pessoas que você acredita que gostarão de saber sobre este assunto. Olá, muito bom, Mário acabou de chegar, muito bem. Vamos ver o que temos para hoje, né? Deixa eu atualizar aqui. Que maravilha, que delícia! Quanto tempo! Quanto tempo, hein, Mário? Oi, tudo bem, Vera? Muito, tudo bem. Muita saudade já de conversar contigo, Tá me principalmente ouvindo sobre bem? esse assunto. Tu tá me ouvindo bem? Eu tô. Você tá me ouvindo também? Tô te ouvindo muito bem, muito bem. Só vou ajustar aqui o meu volume. Muito bom. Espero que o pessoal que está nos assistindo também esteja nos ouvindo bem. Se não estiver, por favor, sinaliza aqui. Mário Jorge, me conta, tudo certo contigo depois desse período de férias? Tudo certinho, sim, Vera. Que E você maravilha, tá que melhor maravilha. um pouco? Fiquei sabendo que você passou por seus Passamos, perrengues aí. passamos, mas tudo certo. Aumentou um pouquinho o grau, viu? Mas tudo certo. Tudo ótimo, tudo ótimo. Retomando esse ano agora, e é um prazer ter você aqui, né? Tu mora no meu coração, apesar da nossa distância física. A gente está sempre muito conectado aí nas tuas postagens, nos textos, pelo Telegram. E eu quero aproveitar e divulgar aqui um pouquinho. O Mário tem o My Big Talk, né? Tem um grupo, né, no Telegram, um canal no Telegram que tira muitas dúvidas, né, esclarece muitas questões. As pessoas que colocam as suas questões lá são questões muito muito importantes que eu acredito que vai ser proveitoso para todos que quiserem esclarecer muitas dúvidas, né, sobre vários assuntos, inclusive não só sobre a lei da atração, né, Mário, que é o nosso tema hoje. Não, veja, My Big Tom, minha grande teoria de tudo, do Tom Campbell, é uma teoria de tudo, né? Então, ela explica absolutamente tudo. Então, na verdade, acaba cabendo quase qualquer assunto, né? É uma coisa bastante ampla. E você Você viu citou. ali nos stories, né? Você viu nos stories que surgiram várias dúvidas aqui do pessoal questionando, né? Tá, mas o que se diz lá na canalização de fulano de tal, que fala dos desejos, dos sonhos, nos portões de chifres? Te mandei algumas coisas ali, né, no stories para você acompanhar o movimento. O que falar de sete e sobre a lei da atração? Né, os Abrams, né, e toda essa questão que veio trazendo muito à tona na mídia, né, de forma muito bonita, muito bela, porque também tem todo esse movimento bonito das pessoas
voltarem a ter esperança e acreditar que são capazes de mudar a sua realidade, né? Mas a questão principal do foco, que se divulgou de forma muito, diria até cindida, né, incompleta sobre a lei da atração, é que ela seria o foco dela seria a manifestação de desejos, como se isso fosse um layout assim muito muito marcado, e a gente sabe que não é só isso, né, que para que algo chegue para nós, é necessário pensar, sentir e agir, né, fazer movimentos, perceber, né, observar, para que as coisas de fato se movimentem na nossa vida. Então é importante a gente já abrir essa live deixando esse ponto saliente, né, Mário? E assim como a psicologia, que é a informação base, né, tanto a psicologia quanto as terapias holísticas, colocam que não basta só desejar, é preciso movimento, é preciso ação, é preciso observar os resultados e momento a momento ir percebendo como esse objetivo se aproxima de nós. Mário, estou com um pouco de chiado aqui, por acaso tu estás ouvindo? Deixa eu fazer o seguinte, aqui está um calor danado, eu deixei a janela aberta e acho que está entrando algum ruído de veículo aqui. Espera um pouco. Ah, tá. Ok. Aguardo. Melhorou um pouco, será? Melhorou. Então, Melhorou. tá bom. Melhorou. É que eu deixei a janela aberta. Certo. Eu fechei. Tá quente. Tá calor quente. estraga. Aqui tá muito calor. Aqui vai dar temporal logo, logo. Tá se armando para isso. É aqui um pior, né? Quando começa a cair, dá temporal, cai raio, explode transformador e a gente acaba sem luz aqui. Então vamos esperar que a chuva caia só depois do bate-papo, né? Senão complica. Deixa eu perguntar uma coisa, confirmar com você. Você pretende deixar gravado, né? No final salvar? Podemos deixar gravado. Eu agradeceria, porque eu costumo também, após isso, se você não quiser forever, me dá um tempo pelo menos para eu salvar, porque aí eu coloco no meu YouTube aqui, que é sempre interessante para quem quiser. Deixamos salva no IGTV, nos vídeos ali, bem tranquilo, Mário. Vai estar Legal. salvo. Sim. Legal. Eu vou te marcar, daí fica fácil para a gente conversar sobre. Já está tudo certo, a gente salva assim, até porque 100% das respostas que eu obtive no meu Stories, 100% das pessoas que me seguem, que responderam, acreditam que a lei da atração funciona. Então, a gente precisa colocar isso ali para que as pessoas tomem consciência do que, de fato, dessa lei da atração funciona. E o que depende de nós para que ela funcione melhor ainda, se ela funciona. Mário, me diga. Ok. Que nós temos 3 públicos aqui assistindo, né? Os que acreditam, os que não acreditam que ela funciona e os que estão em cima do muro, que não sabem para que lado pular. Tem solução para todo mundo, né? Porque a questão é você pôr as coisas em aplicação e verificar. Porque nada que ninguém diga, no final, vai resolver absolutamente nada para você. O que importa é o que você consegue fazer com qualquer coisa sempre, e com essa é mais uma, né? Mas a gente tendo um entendimento melhor do que se trata, fica mais fácil lidar e até experimentar com isso, né? Acreditar acreditar é crença, né? Vamos fazer bem essa distinção. Outra coisa é você saber. Saber é experiência, né? Se eu descrever como é que é o sabor de um pudim que você não conhece, eu vou descrever, parece isso, parece aquilo, é geladinho, é macio, né? Desce deslizando pela garganta, me lembra uma fruta XY. Tudo bem, pode ser descrito em milhares de palavras, mas você só vai saber o que é o pudim quando você experimentar. É bem simples. Experimentou o pudim, ninguém precisa te explicar mais nada, ok? E aqui no caso é isso. Você precisa pôr em prática, experimentar,
né, entender um pouco melhor como funciona, por que pode ser que funcione, né, e aí você verifica se para você funciona ou não. Né, e não faz um experimento só, né? Quem experimenta um só, assim, a realidade é estatística, ninguém faz. Né? Quando você está fazendo teste de algum tipo de remédio novo, você tem que fazer uma amostragem. Você vai pegar 100 pessoas, 1000 pessoas, 10.000 pessoas, metade você vai dar o remédio, metade você vai dar um placebo qualquer, e vai verificar estatisticamente se o remédio impactou para aquelas pessoas como era esperado ou não. E às vezes não impacta, né? Estatisticamente você mostra que não impactou. Então, assim, precisa fazer várias experiências. Até porque, se você nunca fez isso, nunca teve nenhum resultado, né? Tudo bem, você pode dar uma sorte de principiante, acertar na primeira, e depois nunca mais ter nenhum resultado, né? Os próximos 2, 3, e aí você vai falar, não, foi só coincidência. Então, assim, precisa efetivamente experimentar, encontrar o... Até porque todo mundo vai dar uma fórmula de como funciona, mas, no final das contas, cada um precisa adaptar o método para si mesmo, né? Porque não existem duas pessoas iguais, então nada funciona, porque você está mexendo com a sua vontade, com a sua intenção, com o seu ser, né? Com a sua consciência, com a sua realidade. Tudo isso é muito pessoal. Então, algum grau de adaptação acaba sendo necessário, né? Agora, a gente tem... Perdão, pode, por favor. Não, eu ia comentar, né? Eu fiz um compartilhamento hoje, fui lá na Wikipédia para pegar o básico, né? Compartilhei alguma coisa. Isso já não é uma ideia necessariamente nova, mas ela parece que já tinha esse nome antes, mas aí apareceu com bastante força no filme O Segredo, né? E o filme O Segredo... Na verdade, eu dei uma pesquisada, a lei da atração surgiu lá em 1879. Então... É antigo esse termo, não é de agora, e acredito que deva ter tido esse termo sido usado muito antes disso também. Lá em Nova York, New York Times, né, foi a primeira menção que fala sobre isso, e em 1904 com Thomas Travers, né, que conseguiu colocar isso de forma um pouco mais detalhada. E aí, justamente, o que você estava falando, ali em 2006, que veio com grande força com o lançamento do livro, né, dos Abrams, e por aí afora, trazendo essa questão, resgatando um conhecimento que se diz muito antigo, né? Bom, então, o fato é que, assim, com esse nome aí, ela já vinha há algum tempo e ela ganhou mais força mais recentemente. Tem um livro, A Lei da Atração, e tem um filme, né? E isso tudo também, principalmente o filme, trouxe muito à tona essa questão de física quântica e começou a misturar as coisas com um certo motivo, né? Mas, e outra coisa é o seguinte, né? É um nome como outro qualquer, ok? Para um fenômeno que tem uma base e que as pessoas percebem que funciona, mas ninguém, né, ou muitos, não fazem muita ideia de porquê. Alguns fazem mais ideia, outros fazem menos ideia. E o nome leva porque os nomes são apenas nomes, e ele leva a interpretações já. Né? Quando você fala atração, dá a impressão que você é magnético e está atraindo alguma coisa. Né? E em alguns casos descrevem desta forma, né? Mas o que você está falando é de você criar realidade. Né? Criar alguma coisa na realidade, na sua realidade, que você está buscando fazer, ok? E esse negócio de lei é curioso, porque eu estava lendo esses dias alguma coisa e estava justamente falando, ouvindo uma palestra, e estava se dizendo o seguinte, que hoje em dia na ciência e na física não se fala mais em lei e em prova, né? Porque, na verdade, tudo isso é por experimentação. Você experimenta e dá certo, ou experimenta e não dá certo. Então, você fala em modelos e resultados que são evidências, né? Porque não é uma lei escrita em pedra, né? Não foi Moisés que capturou em pedra, né? É algo que vem da interpretação, né? Pessoas fazem experimentações, às vezes por acidente, às vezes com propósito, e obtém resultados. E antigamente era costume botar o nome de lei, né? Lei da gravidade, lei do não sei o quê, né? Se você quiser ter uma ideia, né, nem a lei da gravidade é uma lei, né?
Porque não está escrita também em nenhuma pedra. As pessoas constatam que os objetos caem e se aceleram com determinada velocidade, né? E aí criam uma fórmula, e a ciência materialista cria uma fórmula que descreve o funcionamento do mecanismo. Por que os objetos caem, que velocidade atinge, quanto tempo leva, tudo perfeito. Só que eles não fazem a menor ideia do que é que puxa você para baixo, né? Eles chamam de lei da gravidade, do mesmo jeito que a gente está chamando aqui, apenas para citar a questão aí como lei da atração. Existe algo por trás que funciona, né? Que tem um grau de funcionamento, e deram esse nome aí. Mas... E falando em experiência, Mário, eu gostaria muito que o pessoal que está nos assistindo, ou quem vai assistir posteriormente, que muita gente assiste depois, coloque aqui nos comentários para nós depois se você já passou pela experiência de comprovação de que realmente a atração funciona. Mas eu vou trazer uma reflexão que você falou para frisar uma coisa muito importante. É realmente a lei da atração, tirando a lei que você já nos esclareceu, que não existe essa questão rígida, é realmente atração ou é criação? Não, é assim, qualquer palavra... Desculpa. As condições favoráveis, né? Eu crio dentro de mim um ambiente receptivo, eu crio dentro de mim uma percepção receptiva, eu crio dentro de mim uma mentalidade receptiva para o novo, para o diferente, e com isso eu acabo observando mais as outras oportunidades que a vida está me trazendo, e por isso, muitas vezes, essas oportunidades estão condizentes com os meus desejos, e aí eu acabo escolhendo, e aí muitas vezes a gente acaba atribuindo isso à atração, né, ou à lei da atração, quando a gente sabe, né, Mário, que isso tem muito a ver com realmente a predisposição de cada um em fazer aquilo que precisa ser feito para alcançar o seu desejo. Por aí o caminho? Veja, como a questão da atração, de novo, o nome, né, é um nome atribuído, como poderia ser outro qualquer, e a palavra também atração é uma forma de descrever as coisas que parecem acontecer, né? Porque você parece estar trazendo algo para você, né? Então dá a impressão que você está atraindo, né? Alguns falam que você está vibrando naquela frequência e está atraindo alguma coisa daquela frequência. Isso são todas metáforas para descrever algo que ninguém sabe como funciona, porque não enxerga, não é algo visível, né? O fato é que você se propõe a que determinada coisa aconteça, né? E você busca isso de alguma forma. O que você usa, no fundo, é a intenção do ser que você é, né? E é isso que vai fazer com que alguma coisa se materialize, e, na verdade, como não é material a realidade, eu costumo dizer que se renderize. Renderizar é gerar a imagem numa tela, da mesma forma que estamos nos vendo aqui na tela do celular, né? Ou do computador, ou do que for, né? Isso é uma renderização, porque o que sai daqui, da minha casa, através do meu celular, são zeros e uns. Vai pelo tubo, chega até você, chega até todo mundo, e da sua casa também, e vai para todo mundo, e o celular de cada um, ou o computador, transforma os zeros e uns nesta imagem e neste som. Este processo se chama renderizar, ok? Porque o que a gente faz é renderizar. A gente também não vê realidade nenhuma. E eu estou explicando isso, desculpe, mas... porque assim, não adianta eu dizer, olha, eu acredito na lei da atração. O que eu vou tentar fazer é dar alguma base mínima e rápida para que as pessoas entendam, porque My Big Toll não é um livro sobre lei da atração, é um livro sobre funcionamento da realidade. É um livro sobre autoconhecimento, como funciona o jogo, o que estamos fazendo aqui, né? Como é que a realidade é renderizada, né? Como é que a nossa participação na cocriação da realidade, que é outra palavra também muito usada. Então, tudo isso é baseado em física digital. Digital é que tem a ver com computação, com informática, né? É uma física moderna, só que no caso do Tom ela é baseada em consciência. Então, consciência é fundamental, tudo mais é derivado, você já viu essa frase.
Por que é isso? Porque a fonte, né, é consciência. Quando alguém falou a mente de Deus, né, falou de uma forma de descrever, não estava nada longe, porque a mente, a gente está supondo que é a consciência, que é Deus, que é o ser fundamental que cria tudo. Então, essa consciência fundamental que cria tudo de forma digital com base em informação. E renderiza estas coisas, nós renderizamos, né, em conjunto com ela, esta realidade que está aqui. Isso para descrever de forma leve. Só que é uma realidade muito bem estruturada, muito bem regrada, e isso faz com que ela pareça firme e material. Mas, na verdade, nada é material. Tanto que a física quântica já provou que tudo é informação estatística. E a física de partículas só encontrou espaço vazio, nunca encontrou um bloquinho de matéria. Ou seja, a matéria não existe. Existe a percepção da matéria que cada um de nós renderiza. Então eu sinto que eu toco, eu sinto que eu vejo, eu sinto que eu ouço, né? Eu sinto tudo isso, eu percebo tudo isso na consciência que eu sou. Então, onde é que eu estou criando a realidade no final das contas? Dentro da minha consciência, é lá que eu renderizo. E mesmo que você fosse muito materialista, ninguém vê nada diretamente, né? Porque a imagem chega até o fundo do olho, é transformada num sinal elétrico e é formada dentro da cabeça, no escuro. Então, tudo que eu estou enxergando dentro da cabeça, mesmo que você pense que só o cérebro existe e que tudo é material. Então, agora, na verdade, aqui no caso de MyBigTom, eu passo além. A física digital, baseada na consciência, ela acredita que tudo isso é renderizado dentro da consciência de cada um. A gente troca informações e cada um renderiza a sua porção da realidade com o suporte da fonte para interagir nesse ambiente externo, que é uma escola de aprendizado. Então, o objetivo da existência desta realidade e eu já explico por que eu estou falando disso, é que a gente experimente, né, situações de interrelacionamento uns com os outros para evoluir a nossa consciência, porque ela evolui relacionando-se uns com os outros. A gente evolui vindo do medo, do ego e da confusão, do caos, né, da crença, na direção do amor, da compreensão, do cuidado com o outro. Então a gente está nos mais variados graus de evolução. Eu posso ser um ser extremamente chucro, que só penso em mim, como eu posso ser um ser extremamente evoluído, que estou preocupado com o resto da humanidade, com o resto das pessoas, que estou cuidando de fazer a minha parte da melhor forma para mim e para todos e para o meio ambiente, ok? Então, entendendo como é que a coisa funciona, esta realidade ela é gerada para interagirmos e para termos situações onde a gente possa extrair conhecimento, ok? Aprendizado, conhecimento no sentido de qualidade de ser, né, de valores. Não é conhecimento de estatística, de geografia, nem nada disso, ok? Bom, dado este ambiente, esta realidade ela é criada pela consciência fundamental e conjunto com a nossa interação, com as escolhas que nós vamos fazendo, com as nossas intenções, né, que vai gerando situações, nós vamos fazendo escolhas, tomando decisões, plantando sementes, as sementes começam a crescer e as coisas vão acontecendo, ok? E nós estamos nesse ambiente, muitas vezes ignorando completamente o mecanismo do jogo, o funcionamento da realidade, pensando que somos seres materiais, que estamos aqui apenas para acumular bens materiais. Não há crime em acumular bens materiais, né? Não é problema, só que você não leva nada daqui, ponto. Então não precisamos nem discutir mais, porque não adianta, você pode acumular o que você quiser, você não leva nada. O que você leva daqui? O que você aprendeu, o que você cresceu, quer a sua vida tenha tido uma situação melhor ou pior financeiramente, ok? Então vamos esclarecer isso. Agora, nada impede que você busque crescer nesse ambiente a sua consciência e ter uma condição, né, de qualidade de vida razoável. Que isso é o que a maioria das pessoas estão buscando, ter uma boa qualidade de vida, ter felicidade, ter onde morar, né, ter condições de vida boas e, mais é importante que perceba, qual que é o seu objetivo aqui, porque nada disso você vai levar para lugar nenhum. Então, se você não estiver atento, você se distrai, como todo mundo, a respeito de materializar ou de renderizar coisas apenas, né, e nada mais. Só em ego, né? Vira só ego, isso, né? Isso. Ego no sentido do ego egoísta, né? Aquele ego negativo. Né? Porque o ego de você se perceber como indivíduo não é ruim.
O problema é você ser egoísta e só pensar no seu próprio umbigo. Esse é que é o ego ruim, e não é ruim para os outros é uma droga. Mas a pior pessoa prejudicada é você mesmo, porque você está trabalhando contra o seu objetivo fundamental de vida. Você pode ter outros objetivos, né, de experimentação aqui, mas o fundamental é crescer, é deixar de ser egoísta. Né? E você, às vezes, está trabalhando em contra isso. Então, feitas estas ressalvas, né, porque a gente não está aqui pregando que as pessoas saiam por aí pensando em fazer coisas e em suporte ao materialismo e à perda do caminho, né, do crescimento, do autoconhecimento e da evolução. Até porque conseguir coisas não traz felicidade. Já vou avisando, né? Assim, o conseguir o necessário te traz um mínimo de condição de tocar sua vida para frente, né? E você pode tocar ela com melhor qualidade, qualidade média, né? A qualidade que você achar que deva, mas não espere extrair a felicidade desse aspecto. A felicidade vai vir da sua satisfação pessoal de estar fazendo o que quer que você goste de fazer, né? E estar se relacionando bem com os outros e estar evoluindo. Você, se está evoluindo e crescendo como ser, você está preenchendo o seu propósito. Bom, dito isto, então vamos voltar para a questão do mecanismo. Porque também é importante entender que a realidade é quase como uma ilusão, é quase como um sonho, e que a gente pode chamar de virtual. E, aliás, um sonho é um excelente exemplo, né? Porque eu costumo explicar para as pessoas o seguinte, porque as pessoas às vezes ficam dúvida, mas será que a gente pode criar a realidade? Você faz isso toda noite. Toda noite você sonha e cria mundos, cria personagens, interage com ele, cria enredos, cria histórias. E por que você pode fazer isso? Porque você é consciência. Isso é uma propriedade fundamental da consciência. Se a fundamental, a fonte, consegue criar uma realidade, esta é uma de um multiverso de realidades que a fonte cria, ok? Se ela consegue criar este tipo de realidade milhares de vezes por aí afora, inclusive, né, este universo gigantesco replicado no multiverso, você acha e ela cria isso como? Com a mente dela, com informação, como se fosse um sonho. É virtual, tudo é virtual, ok? E, então, nós, como consciência, como uma parte da consciência fundamental, é por isso que a gente consegue criar coisas. Porque se você perguntar para um cientista, físico, materialista, ele vai dizer, cara, nada... Primeiro que ele vai dizer o seguinte, matéria é matéria, não existe nada além disso, o cérebro é um acidente, a biologia é um acidente da matéria, o cérebro é um acidente da biologia e a consciência, a percepção, né, o despertar aí nosso, né, de podermos até não comunicar e perceber as coisas, é um acidente de percurso do cérebro. Então é uma sequência de acidentes e mera coincidência. Então é isso que a maioria da ciência materialista e física enxerga. Então ele vai dizer o seguinte, nada que você pense dentro desse acidente, que é a sua cabeça e a sua mente, vai fazer nenhum efeito do lado de fora, porque ele acha que a realidade é material. Agora, se a realidade é mental, se a realidade é consciência, né? Mental é outra coisa. Já dizia o Caibalion há 3.000 anos antes de Cristo, no Antigo Egito. Né? A realidade o todo é mental, a realidade é mente. Né? E que, em palavras modernas, eu queria dizer a mesma coisa que com a consciência. Né? Não é a mente o pensamento, a mente que tem os pensamentos, a consciência que tem os pensamentos, então são coisas equivalentes e antigas. Né? Você estava falando que a lei da atração é antiga, claro, porque a realidade sempre foi assim, nós sempre fomos consciência, sempre fomos mente e sempre pudemos criar. E muita gente lá atrás já percebeu isso, porque experimentou e percebeu. Não precisa de ciência tecnológica avançada para perceber isso. Então, a possibilidade de criar coisas na realidade vem do fato da realidade ser gerada por consciência, da realidade ser mental. Isso só como preâmbulo de entendimento, ok? Ok. Perfeito, Mário, perfeito. Como a gente explica, hoje tem muitos doutores importantes na mídia, né, falando sobre o eletromagnetismo, a lei da atração, por trás disso, agindo, né? A gente acabou de ver que, na verdade, são as experiências das pessoas, a consciência que ela tem daquela realidade que ela está vivendo, né? Mas, por exemplo, como explicar para as pessoas que estão assistindo e pensar
sentir e agir, né, são, de fato, movimentos da nossa consciência. E que a gente precisa estar atento ao que estamos pensando, sentindo e agindo, momento a momento, para perceber se está de acordo com o nosso objetivo. Porque o que a gente percebe, Mário? Muitas pessoas usam essa visualização criativa, né? E, inclusive, é uma ferramenta técnica de ação dentro do processo terapêutico, né? A gente coloca assim, te imagina nessa situação e nessa situação. Qual é a sensação que te dá cada uma delas? Escolhe aquela que melhor te satisfaz, te deixa mais feliz, mais alegre, mais contente, te dá um retorno mais interessante para a tua vida neste momento, que te preenche de amor, de alegria, de felicidade, de satisfação. O que seria, dentro dessas possibilidades todas, que te preencheria? E muitas vezes a pessoa escolhe aquela realidade que neste momento, para ela, é positiva, né? Eu vou te dizer uma coisa, assim, tem muitas formas, muitas descrições diferentes. Eu mesmo estava ouvindo aqui um audiobook, aliás, 2 audiobooks do Neville Goddard, porque é uma pessoa que vive sendo mencionada. Eu já tinha ouvido alguns anos atrás alguma coisa e voltei a ouvir, até porque ele tem alguns livros que são específicos de imaginação, ok? Sim, então, é fantástico. E, na verdade, quando ele está descrevendo a imaginação, ele também é um cara que nasceu aí, não no século anterior, no outro, ok? Então, ele nasceu no fim antes de 1900, ali, alguma coisa assim, e viveu até 1900 e bolinha, não sei quanto. Então, vamos dizer, não é um cara novo, né? Tem uma linguagem que associa muito. Eu acredito que na época, não sei se ele escolheu fazer isso de propósito ou não, mas ele acaba usando muitas citações bíblicas para demonstrar a verdade do que ele dizia na época. Acho até que para não ser queimado na fogueira, não sei, mas não importa. Ele traz muitas evidências de frases da Bíblia que ele a mostra como sendo corroboração da visão que ele tem do funcionamento da realidade, né? Mostrando que ele, em vez de chamar de visualização, ele chama de imaginação. Então, cada um chama tudo como quer, mas ele está certo, porque imaginação, ele descreve a imaginação, que ele descreve é uma visualização, ok? Você se visualiza numa situação onde você já teve isso acontecendo e você já está lá, já está gozando daquilo, está interagindo com as pessoas naquela situação que você quer. Por exemplo, uma viagem, então você está lá, não sei aonde, nas ilhas do Caribe, na praia, tomando um suco, o sol batendo em você, e você feliz, acompanhado das pessoas que você queria estar lá, né? E você visualiza aquilo e vive aquilo, né? Então você ativamente enxerga aquilo. Então o que ele diz, e eu estou usando apenas o dele porque está recente na minha mente aqui, e às vezes eu falo do Tom Campbell, para mim é uma forma muito mais fácil de falar as coisas, porém nem sempre é entendida por todos. Então eu acho que visualização é algo que fica fácil de todo mundo entender. E o Neville Goddard chama isso de imaginação. Ele fala que somos seres imaginados. Agora, ele descreve aquilo de tal forma que eu estava vendo ele descrever mais Pictou, porque, veja, a imaginação de Deus criou a realidade, isso nas palavras dele, e criou o ser humano. E o ser humano acaba meio que se perdendo aqui, se atrapalhando e achando que isso tudo é outra coisa, que é material, que isso, que aquilo, e que está preso pelas regras do materialismo, não sei o quê, e não se toca que ele mesmo é um ser imaginado e imaginativo, e que está criando a realidade com a sua imaginação. E se não a tem e não a usa, está no automático aceitando as regras do jogo que foi imposta pelos outros, de que nada é imaginado, tudo é material. Então, assim, ele está propondo, né, uma realidade mental, na verdade, imaginada, visualizada, onde você, como tem esse poder, porque você é parte da fonte, tem o mesmo poder que ela em pequena escala, né, é a mesma coisa que eu estava dizendo a respeito de My Big Toe agora há pouco e do sonho, né?
você tem o poder de visualizar e de criar isso. Então, você quanto mais visualiza, isso é uma coisa muito usada até por atletas para se desenvolver e se preparar, não só para coisas que você quer fazer, né? Artistas, né? Atletas se visualizam fazendo os exercícios, tendo êxito, saltando mais alto, né? Alcançando recordes. O fato dele se visualizar fazendo aquilo ajuda no desenvolvimento dele. Então ele faz as duas coisas, ele pratica fisicamente o esporte que ele pratica e ele faz o bom, né? O atleta bom. Aqueles que sabem, eles também praticam a visualização de vencer campeonatos, de vencer, porque todos sabem que aquela visualização positiva contribui para a ocorrência das coisas, que nada mais é do que nós estamos descrevendo aqui. Então, o que se chama, né, quando chama de lei da atração, é que você está atraindo aquilo para você. Então, se você quer alguma coisa e você visualiza dessa forma e ela acaba acontecendo, então lá na frente, em algum ponto futuro, seja um dia, seja um ano, né, aquilo que você está visualizando e buscando se encontra com você. Então dá a impressão que você atraiu. É que nem aquele exemplo da lei da gravidade. Parece que a Terra atrai a maçã, né? O mecanismo ninguém sabe, o fato é que a maçã cai. E aqui no caso, o mecanismo em geral ninguém sabe, e o Tom Campbell explica por que essas coisas funcionam dessa forma. Porque a realidade é digital, nós somos consciência, igual a fonte, temos influência sobre essa realidade. Então a nossa vontade, a nossa intenção, ela colabora para que coisas aconteçam, ok? Corrobora, né? Colabora. Então, colabora. Ela colabora. Ela colabora com ressalvas. O que acontece é o seguinte, o mecanismo de funcionamento da realidade, porque você é consciência, ele permite que você atue como consciência, empurrando coisas para dentro do seu caminho para se tornar realidade, ok? Então, e você faz isso aí percebendo o que está fazendo ou não, né? Porque quando você se propõe um objetivo na vida e você faz a sua parte, você visualiza, olha, eu vou fazer, eu quero chegar lá, neste lugar, eu quero fazer isto, né? E aí você começa a fazer todos os passos necessários físicos para chegar lá. Por exemplo, você não vai fazer uma viagem para a China sem fazer pesquisa de preço, verificar passagem, datas, verificar se tem dinheiro na conta, comprar passagem, né? Quer dizer, ou entrar num concurso e concorrer para ganhar a passagem. Quer dizer, você faz tudo, né? Eu costumo exemplificar sempre com a questão da tradução. Eu visualizei, traduzi e publicar esses livros My Big Tom no Brasil. Aí o que eu fiz? Em paralelo, tentei entrar em contato com o autor para me autorizar, e em paralelo comecei a traduzir a primeira palavra, a primeira página, o primeiro capítulo, e fui um atrás do outro, né? Então, no final, consegui falar com ele, ele me autorizou, e no final, um dia, aquilo ficou pronto. Então, assim, que parte disso foi efeito da visualização, da vontade, das atividades, todas as coisas acabam eventualmente contribuindo. Claro que tem coisas que só o fato da visualização já resolve. E tem outras que não. Que nem você deseja traduzir e publicar um livro, você vai ter que traduzir e publicar, mesmo que tudo dê certo para você. Não vai aparecer o livro traduzido. Outra coisa é assim, olha, eu quero ler este livro em português. Né? Se eu quero só ler este livro em português, eu preciso que alguém traduza, que alguém publique, eu não quero saber quem vai fazer, eu quero ver este livro em português. De repente, daqui um mês, um ano, é publicado. Né? É outra história. Né? Eu não quis isso, eu não quis ver o livro em português, eu vou traduzir esse livro. Eu vou publicar esse livro. É outra história, é outro ramo. Mas tudo é visualização. Com a sua intenção, renderizar a ideia, né, de forma prática. É isso aí, né? E assim, o que acontece? Você está vivendo aquilo. Quando você está, em vez de ficar... Porque outra coisa que costumo comentar que interfere é o seguinte, é aquele negócio do efeito Zenão lá, né? Para você largar e não sei o quê, coisa e tal. Bom, aí a pessoa fala, mas eu insisto ou eu largo, né? Às vezes na visualização. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, porque isso é uma coisa que afeta negativamente. O que afeta negativamente é a ansiedade. E por que a ansiedade afeta negativamente? Porque a ansiedade é um tema do ego. Ansiedade é puro ego. Se você tivesse com o ego baixo, você não ficaria ansioso.
você teria confiança naquilo que você é, no que você sabe que pode fazer, iria atrás e faria e ponto. Agora, quando você tem pouco conteúdo e muito ego, né? E assim, eu não estou criticando ninguém, pelo amor de Deus, é que geralmente uma coisa vai ao revés da outra, né? Quando você perde o ego, quando você tem o ego, você se acha uma maravilha. Quando você finalmente perde uma parte significativa dele, você descobre o quão ignorante cada um de nós é em função de tudo que tem para aprender e nem fazia ideia. Não é do que você sabe ou deixa de saber. O que você sabe, tudo bem. O problema é perceber que tem muito mais que você não sabe e aquela mixaria que você sabe está te atrapalhando porque você já está se achando o rei da cocada preta, a última bolacha do pacote. Né? Isso vale para qualquer um de nós, isso vale para mim. Né? Eu já tive essa sensação horrorosa de descobrir o tamanho da minha ignorância e quanto eu era estúpido e quanto eu me achava. Ok? Então, isso é puro ego. Por mais que a gente ache que não tem, toda vez que você fica ansioso é sinal de ego. Né? Toda vez que você fica com raiva, com ódio, todo sentimento negativo é sinal de ego. Então, se o ego está atuando, tenha certeza de uma coisa. O objetivo de falarem para você abandonar esse ego egoísta é porque ele atrapalha a sua vida. Ele esconde a realidade, o mecanismo da realidade da sua visão. E você não vê, não sabe e não atua, não executa. Você fica lutando contra a realidade, né? E acaba não conseguindo fazer isso. Fica na frente, porque quem é que faz as coisas? É o ser que você é, não é o ego. E se tem muito ego, ele atrapalha. Então, isso eu explico pelo único motivo que as pessoas entendam que, às vezes, você vai fazer algo, vai tentar fazer algo, e às vezes pode não dar certo, e é você mesmo que está atrapalhando por conta do alto conteúdo de ego. Ok? Então, se você está indo atrás de alguma coisa só por ego, eu quero não sei o quê, porque eu quero mostrar, eu quero deixar, sabe, eu quero ter uma Ferrari para pôr aqui na frente do meu barraco para todo mundo ver que eu tenho a Ferrari. Né? Assim, estou exagerando, né, numa linguagem colorida, né, mas assim, a pessoa não quer ter para dirigir, porque quer ter o prazer, porque gosta do modelo, gosta da indústria automotiva, nada disso. A pessoa quer apenas... O que é isso? Isso é ego. Tudo bem. Eu não tenho nada contra, cada um sabe como vive. Porém, quando o ego está no caminho, ele atrapalha efetivamente. Então, você buscar compreender quem que você é e separar o seu próprio joio do trigo, então, a vontade que você realmente tem é sua, ela é tranquila, você vai fazer e vai dar certo. Não tem que se estressar. Então, você pode visualizar uma vez, 10 vezes, 100 vezes ou 1000 vezes. Se não tem... se fez com vontade, de repente, uma única vez, é o suficiente. Mas você pode interagir, fazer mais. Né? Olha, estou visualizando isso, estou visualizando isso. De vez em quando você dá uma paradinha e se enxerga lá naquela praia paradisíaca. Tudo bem, não tem problema. Agora, se está tendo estresse e está olhando, pô, cadê a passagem que não chega? Né? Pô, não era para amanhã, esse negócio não é mágico. Entendeu? Acabou-se. Você está cortando o seu próprio barato. Esse é o famoso efeito Zenão. Entendeu? Na verdade, o efeito Zenão é uma cobrança excessiva por ansiedade, e a ansiedade demonstra ego. E é isso que bloqueia, ok? Bloqueia que as coisas se materializem ou renderizem na sua vida, né? O que se torna mais o ter pelo ter e não o ter para agradar o ser, né? Mais ou menos isso, né, Mário? Porque não é só para ter por ter, nem só para agradar o ser, mas enquanto eu não conquisto isso, o que eu faço com a minha vida? Enquanto eu não conquistar aquilo que eu desejo, que talvez seja não uma viagem, mas apenas um copo d'água, por exemplo. Enquanto eu não me satisfazer com o caminho que me leva ao copo d'água, eu não posso reclamar que eu estou com sede, certo? Que seria incongruente. Sou eu que tenho que buscar, sou eu que preciso criar a oportunidade para ter o copo d'água, ou para ter a Ferrari, ou para ter a viagem, ou para usufruir daquilo que eu desejo na minha vida. Então, é preciso, eu achei bem importante essa questão que você colocaste, eu até anotei aqui, a gente precisa ter muita clareza
de quem nós somos, nosso autoconhecimento. Em outras palavras, foi isso que você colocou, né? Quais são os nossos pontos positivos? Qual é a parte do nosso ego que a gente precisa olhar com carinho e trabalhar nele ou amenizar as suas ações para que de fato a gente renderize, para que de fato a gente realmente materialize aquele desejo que nos faria mais felizes, vou frisar, mais felizes do que somos hoje. Porque a gente não pode estar numa intenção negativa no sentido de pessimista, de mau humor, de reclamação, para se ter algo que de fato nos traria felicidade só quando nós alcançarmos. O que a gente vê de pessoas que, após alcançar aquilo que buscavam, não estão satisfeitas ainda, que precisam de mais, de outra coisa, e aí a gente entende as compulsões, né? Ali a gente entende as crises cardíacas, de ansiedade, aonde vai adoecendo o corpo de tanta dopamina, tanta adrenalina para buscar aquele objetivo e chega lá e não consegue, e daí não está feliz. Não tem anfetamina que resolva. Mas é importante deixar isso claro para as pessoas, porque assim, ninguém está pregando que as pessoas virem monge, que vão morar na caverna, ou que doem seus bens e abandonem tudo. Cada um sabe da sua vida e faz o que acha melhor para ela. Agora, não tem... Veja, você tem que ter uma casa, tem que ter um transporte, tem que ter um emprego. Isso tudo é o que faz funcionar o mecanismo da realidade. Você precisa sobreviver nesta realidade física, aparentemente, e isso faz com que você interaja com as pessoas. Do ponto de vista da consciência, a parte mais importante é a interação de uns com os outros. Como a gente se trata, como a gente se cuida, né? Ou como a gente maltrata, como a gente descuida, ok? E não é por uma questão de pecado, olha, você tem que fazer isso, senão você vai para o inferno. Não. Isso aqui é uma escola, não é uma questão de céu e inferno, ok? Então, o propósito de estarmos aqui, né, não é que isso aqui, nada disso vale, então não. Você tem, como eu disse em algum ponto, você tem o direito de escolher a forma de vida e a qualidade de vida que você quer. Agora, o que nós estamos tratando aqui é o seguinte, é que apenas a parte material da qualidade de vida não é o que traz necessariamente a felicidade. A pessoa pode estar feliz em qualquer... Felicidade é um tema interno. Então, assim, você entendendo isso, você pode ir atrás das coisas que você acha que deve ter, mas não esperando que aquilo vai trazer a felicidade, né? Porque, assim, quem já sonhou em ter um carro um dia e teve o primeiro carro, e o meu foi um Fusca usado, bem usado, né? Eu fiquei feliz da vida com o Fusca, né? E era maravilhoso. Até que ele foi me enchendo o saco e dando problema e um monte de coisa, e eu tive que trocar. Agora, o segundo carro nunca é igual ao primeiro, porque aquela experimentação de ter o primeiro carro é única, né? E depois, não importa qual seja o carro, a coisa vai ficando atenuada, porque aquela sensação daqueles mecanismos internos de retroalimentação que joga aquelas coisas no teu sangue, sei lá o que é para você, né? E você se sente eufórico e acha que aquilo é felicidade, aquilo tudo é mecanismo passageiro e depois de conseguir isto ou de conseguir aquilo, ele vai ficando amortecido e não traz mais nada. E assim, se o materialismo fosse, né, algo fundamental, né, você ter as coisas, esse povo desses países nórdicos, que tem um lugar organizado, que tem suporte para a escola, um governo bom, que tem tudo do bom e do melhor, que tem uma rede de assistência, que tem médico, né? São alguns dos países, inclusive o Japão também tem um pouco disso, tem muito taxa de suicídio, porque assim, aquilo apenas é muito vazio, né? Eles não têm, às vezes, eles estão vivendo isolado até por causa do frio, e aquilo que é a convivência humana, a interação, acaba nem acontecendo, e aquilo era mais importante do que qualquer outra coisa, né? Agora, de novo, você pode fazer o que você achar melhor para a sua vida material, não tem problema, porque a gente tem que sobreviver aqui. Você entrou para esse pacote de experiência, você como consciência está habitando um avatar, esse avatar tem que sobreviver, tem que prover para os seus, né? Tem filhos, né? Tem irmãos, tem maridos, tem mulheres,
Então, assim, e você tem que viver em sociedade, mas o principal objetivo seu é se relacionar bem com os outros. Inclusive, é outra coisa, né? Você, quando tem uma intenção. Outra coisa, né? Outra coisa que atrapalha ou ajuda, se você sabe como funciona, você está buscando materializar, renderizar, visualizar, né? Colapsar, não importa. Mas assim, tem coisas que são pessoais e que não impactam negativamente para ninguém, elas são mais fáceis, porque a própria funcionamento da realidade facilita isso. Ok? Agora, tem coisas que eu estou no mundo interativo. Se eu quero uma determinada coisa aconteça e o fulano do meu lado quer outra, vamos dizer tipicamente um casal. Um casal, E vai? De qualquer tipo, tá? Um quer uma coisa e o outro quer outra, e os dois estão pensando, estão intencionando, sabendo isso ou não. E o negócio fica complicado, né? Então, por quê? Porque os dois têm vontade, os dois têm poder. Né? E, na verdade, os 8 bilhões de seres do planeta têm poder. Então, coisas públicas, coisas que muita gente tem interesse a respeito, você uma andorinha sozinha não faz verão. Quem vence é o coletivo, né? Vamos dizer assim. O coletivo tem muito mais força, né? Mais massa, porque as forças da vontade se somam e você não depende de outra coisa, né? Você fazer aparecer ou desaparecer alguma coisa no meio da rua que todo mundo já viu, o esquema de funcionamento da realidade não permite isso. Existem regras de continuidade, né? Então, assim, coisas acontecerem no futuro, porque vai aparecer um mecanismo que vai permitir que isso se gere daqui um dia, uma semana, um ano, elas não interferem com as regras da realidade. Tá? Então, elas são mais fáceis. E coisas que são mais pessoais, por exemplo, você intencionar, né? Desejar, visualizar, se curar de alguma coisa que você acha que tem ou acabou de descobrir que tem, é uma coisa sobre a qual você pode influenciar, porque ela é totalmente pessoal. Né? Desde que você realmente queira, né? Não esteja buscando nenhum benefício secundário com a doença para ser tratado, para ter atenção, né? Porque às vezes você pensa que ninguém quer doença. Não, tem algumas pessoas que querem, não querem que a doença vá embora. Então, assim, né? Agora, se você realmente quer, é um tema pessoal. Nesse aí, você pode influenciar com uma força gigantesca. Né? Ninguém associa isso, mas tem a ver com o fenômeno da lei da atração, porque o que é? Você está fazendo com a sua vontade com que algo se manifeste, com que algo aconteça, com que algo seja renderizado. E muitas vezes uma técnica de visualização é perfeita. Você pode visualizar, tipo, sei lá, um raio laser incidindo sobre uma área do seu corpo, eliminando as células doentes. Né? Você pode imaginar um aspirador de pó gigante chupando aquilo tudo e levando a doença embora. A imaginação é sua, aquilo que funcione melhor para você. Mas a sua intenção, a sua visualização, você pode se visualizar já curado, gozando de boa saúde, passeando, se relacionando com os amigos. Né? Todas essas coisas vão contribuir para a sua cura. Né? Isso também é visualização. Isso para dar um exemplo de algo que você está fazendo um benefício para você ou para alguém, você está ajudando a tentar intencionar a cura de alguém, não está prejudicando absolutamente ninguém. Então isso é uma coisa que tem trâmite fácil, porque não interfere com os outros. Né? Então é outra coisa interessante de saber também. Tem um princípio da lei da atração que eu acho que cabe muito dentro desse exemplo que você colocou, que é a fé, né? A fé faz as coisas acontecerem. E você não precisa ver para crer, precisa crer para ver. Né? É um princípio bem interessante que é muito colocado para um paciente que está, por exemplo, está somatizando, né? Está com o corpo doente. A gente sempre diz assim, te veja curado, te veja, né? Mas para isso existem técnicas, existem ferramentas, existem exercícios de hipnose para te ajudar a olhar para essa mentalidade mais positiva, digamos assim, da sua saúde e não da doença. Tem uma pergunta bem legal que uma participante colocou aqui. Como trabalhar o não merecimento, né, Mário? Diante daquilo que eu desejo, diante daquilo que eu intenciono. Não me sinto merecedora
dessa boa relação, dessa condição financeira, seja lá do que for que essa pessoa colocou, não me sinto merecedora de estar aqui fazendo uma live com o Mário, não me sinto merecedora de ganhar um prêmio Nobel, não me sinto merecedora de alguma coisa simples, como, por exemplo, tomar um lanche com uma amiga, porque eu tenho muita coisa para fazer, não me sinto merecedora para ser feliz. Essa questão do merecimento aí é o seguinte, a gente, veja, começa na raiz, porque em geral isso vem da forma como nós somos criados, né? Às vezes correlacionado também com a questão da fé, da religião que nos foi ensinada, onde você já nasce com culpa, você já está devendo, e se você fizer isso ou aquilo, você é culpado, e você tem que fazer desse jeito e daquele para merecer o carinho dos pais, para merecer o carinho de Deus, entendeu? Então, assim, e você vai crescendo daquele jeito e você acaba que, assim, se for depender dessa forma, ninguém é merecedor de coisa alguma, né? Assim, não existe ninguém perfeito. Exatamente. E aí é o lado oposto. Então, isso é um aspecto, né? Então, assim, só que, se você olhar, você vai ver que tudo isso está com base em crenças, né? Crenças que você se deixou impregnar, não percebeu que as tem, já não percebe mais, respira e vive com essas crenças, e essas crenças atrapalham qualquer coisa que você vai fazer, ok? E pior, né? A somatória de todas as suas crenças que existem para cobrir o medo de coisas que você não sabe como é e você aceitou que funcionam daquele jeito porque alguém disse ou porque você mesmo inventou essa história, isso aí vai construindo a somatória, né? O seu conjunto de crenças constrói a sua personalidade, ego. Né? Esse ego egoísta ele é construído pelas somatórias das ignorâncias que geram medo e das crenças que você aceitou ou criou e foi tapando o sol com a peneira e escondendo os medos que você tem lá embaixo. Né? Então essas crenças elas escondem um medo, que escondem uma ignorância, e você, veja, você tem um conjunto às vezes tão grande, e é por isso, né, que a gente estava comentando aqui, todo sentimento negativo que a gente tem, inclusive esse de não merecimento, ele está baseado em ego. E está baseado em ego e crença. Né? Crença, medo, todo esse mecanismo aí. Então, assim, né, você evoluir, né? E não é evoluir para buscar o prêmio Nobel, né? É para melhorar você mesmo, a sua qualidade de vida, a felicidade de viver, né? Vale a pena você se auto-investigar, usando ajuda em casos que isso seja necessário ou não, né? Às vezes uma questão de psicologia, psiquiatria, PNL, os mecanismos que você achar adequados estiverem ao seu alcance, para você identificar aonde as coisas que estão te incomodando, né, qual é a raiz dela. Por exemplo, se você se acha não merecedora, o que foi que causou isso? Né? Porque o que é? É alguma coisa de crença religiosa? É alguma coisa que foi incutido que você ouvia quando era criança? Que você tinha que ser melhor, porque do jeito que você era, você não ia chegar a lugar nenhum? Né? O que é que está lá e tem que ser desencavado? Né? Qual é a crença? Qual é o medo que está por trás? E aí tem que confrontar o medo, porque a gente costuma dizer, né? Tem até um quadrinho que mostra o cara encontra um baixinho no meio da rua, o baixinho começa a gritar com ele, pô, você não sei o quê, mas quem é você? Eu sou o seu medo, mas eu pensei que você era mais alto. O cara fala para ele, é que assim, o medo está lá escondido, ele parece que é algo gigantesco, e quando você vai tratar com ele, põe luz, qual é o problema, qual é a raiz de cada coisa, a coisa não é tão grande, não é tão complexa, e de repente isso foi, você tinha muito medo porque aquilo aconteceu numa época em que você era criança, aquilo era uma coisa pesada para você, hoje em dia você entende tudo melhor, e quando você se destampa e busca essas coisas, desenterra e traz à luz, a coisa nem é tão grave, e está lá te incomodando como se fosse uma coisa gigantesca. Então tem muitas, você pode falar talvez mais disso do que eu, mas existem muitas técnicas, mas você tem que ir atrás, caso a caso, limpa o primeiro, pega um pequeno, pega outro pequeno, e pega um médio, depois pega um grande, e vai limpando, e vai vendo o que está trazendo essas coisas, porque, por incrível que pareça, se o cara é arrogante e acha que sabe tudo, é ego egoísta. E às vezes se o cara acha que não sabe nada e não merece nada, também é ego, né? Por menos que pareça. É um outro tipo de ego, mas são variações da mesma coisa. Então tudo que te leva a sensações, sentimentos negativos, inclusive de culpa,
Isso tudo são temas de ego. E isso fica no teu caminho. Porque quando você limpa, o ser que você é muito mais poderoso do que o personagem. Na verdade, o personagem não tem poder algum. Esse personagem ele foi criado por seu medo, ignorância e inabilidade de lidar com aquelas coisas de outra forma. Às vezes, principalmente quando era criança, ou coisa que você já trouxe até de outras experiências, mas você não é mais o ser que você já foi. Desencava essas coisas, desenterra isso, limpa, né? Toda vez que tem um sentimento negativo de qualquer tipo, ele denota uma oportunidade, ele aponta para uma oportunidade de limpeza pela sua parte. E tem muitas técnicas, muita ajuda, tem muita gente mexendo com essas coisas, mas você pode ler livros, pode estudar seus problemas, pode desencavá-los, né? Se é uma coisa mais grave, se é um trauma, talvez você precise de uma hipnose, de uma PNL, mas assim, tem outras coisas menores que você pode lidar com elas, vai praticando, porque você não pode buscar ajuda para tudo. A gente fala muito de eu uso um termo chamado reprogramação mental, né? Que é com base em várias ferramentas, nesse sentido que você falou agora, que é hipnose, né? E regressão, enfim, regressão de memória com hipnose. Reconfigurar a sua história de vida é fazer essa limpeza. Quando a gente faz essa limpeza, e é importante a gente fazer com carinho, com sensibilidade, olhar para a gente, né? Poxa, eu tô com essa pedrinha no meu sapato. Não é aquela pedra gigante que você está vendo que está te incomodando, porque aquela você desvia fácil. A pedrinha que está dentro do sapato é a que mais incomoda. Então, pega a coisinha pequena que está ali te incomodando e resolve a pequena. Mário falou uma metáfora maravilhosa aí. E tem muito a ver com isso. Muitas vezes a gente tem uma situação que está nos incomodando profundamente e a gente vai ver que no fundo, é uma pedrinha pequena. Que só precisa parar, mas precisa parar. Olhar para ela, tirar e continuar a caminhada. E aí, se tirar, muitas vezes a gente precisa de ajuda de alguém para parar e olhar. E muitas vezes a gente pode fazer sozinho, né? A auto-hipnose é uma ferramenta fantástica, né? Aliada a outras ferramentas aí que existem disponíveis. Deixa eu fazer um comentário só aqui antes que eu me esqueça, tudo a ver com o que você falou, né? Eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. A mente é programável e programada. A gente sabe, está cansado de saber disso, por quê? Porque é um sistema informacional, né? A realidade virtual trabalha com zeros e uns e é um sistema informacional. A consciência, ela é um sistema informacional. Então, é programável e é reprogramável. Então, a má notícia é o seguinte: essas programações todas não é culpa de ninguém. Você as aceitou. Ou você as criou, ou você as aceitou. Mas se você as colocou aí, né, a boa notícia é que você também pode tirar. E como você falou, até por autoconvencimento, por auto-hipnose, por auto-limpeza, por auto-PNL, tem muita coisa que você pode se virar por si mesmo, inclusive buscando e jogando luz sobre aquilo, aceitando que aquilo existe, em vez de renegar, né? Vendo que está lá. Não é pecado. Todo mundo tem suas dificuldades, porque todo mundo veio crescendo de uma forma similar. Não é problema. Estamos aqui com capacidade e ferramentas para superar nossos próprios problemas. E, em caso de necessidade, buscar ajuda se for algo mais grave. Né? Exato. Temos uma pergunta aqui. Qual seria... você pode indicar alguma técnica de auto-hipnose? Mário, você já usou alguma técnica de auto-hipnose? Olha, assim, tudo são nomes, né? Mas assim... eu fiz um curso bastante profundo de PNL. Eu não... E você acaba descobrindo que assim, talvez a palavra melhor seria sugestão, autossugestão. Então você tem vários, porque assim, depende do que é o problema. Existem, assim, até na internet, existem fórmulas da própria PNL que você pega e você usa aquilo, porque assim, a PNL, ela assume o seguinte: quem está ajudando a conduzir o exercício, assim como provavelmente a hipnose também, não tem que saber lufas do que está acontecendo na sua cabeça. Porque a cabeça é sua. A pessoa pode te conduzir em um exercício, dependendo da situação que você está descrevendo, né?
tem vários tipos de exercícios diferentes, que são conduções guiadas, né? Onde você vai, a pessoa relaxa, e você sugere que a pessoa pense nisso, analise aquilo, né? E no final ela se resolva com ela mesma, né? E a pessoa vai reportando, e você percebe aquele sentimento todo em ebulição ali na pessoa e tudo mais, e a reação. Então tem algumas onde você tem um problema infantil, um trauma, e a criança, a sua, vamos dizer, a sua parte criança, né? Uma parte sua que sofreu aquele trauma com determinada situação, ela não evoluiu junto com você, ela ficou congelada lá na época do problema que você teve. Tá? Então eu estou citando uma das técnicas. Né? E aí o que você faz? Você retorna e você sugere que a pessoa converse com aquela parte sua que é infantil e que às vezes você consegue até determinar em que data foi que aquilo aconteceu, que idade tinha, e que converse com a pessoa e explique para aquele ser que ele é muito bem-vindo, muito bem-quisto por você, que você compreende o trauma dele, por que aquilo aconteceu, mas aquilo já está no passado, e aquilo já está resolvido, e aquilo não é mais um problema para você, e que você aceita, apesar dele ter ficado lá enterrado todos esses anos, você o declara bem-vindo, vai lá, o abraça, né, recebe carinhosamente e traz ele para evoluir até a idade atual que você tem. E aí você faz aquilo desaparecer com a mão. Né? E assim, e você nem precisa saber exatamente quem está conduzindo, qual é o problema. E da mesma forma que você pode fazer com você mesmo. Você pode ler as instruções, ver qual é a sequência do processo, vai lá, senta, relaxa, analisa, conversa com a sua parte e traz ela para cá. Ok? Isso é uma coisa específica para coisas que aconteceram, traumas em determinadas idades, e aquela parte sua relacionada àquela situação, ela acabou ficando lá que nem uma pedra no seu sapato, e não evolui, não cresceu, e te atormenta, e enquanto você não for lá e não conversar, e não resolver, e não trouxer junto, e aceitar aquilo, reconhecer que aquilo é seu, né? O Tom costuma dizer, ter propriedade sobre os seus problemas, né? Aceita, né? Não fica resistindo, dizendo que não existe. Sabe, está lá, está te incomodando, tem algo, o que é? Você consegue descobrir e consegue atualizar aquilo e eliminar. Né? Tem várias técnicas também, por exemplo, você tem coisas que você tem passou por uma situação onde alguém gritou, todo mundo ficou bravo, aí você vai lá, volta para aquela cena, um minuto antes da cena acontecer, um segundo antes, lembra de tudo, então você está lá, relaxado, você vai sendo conduzido, né, pela técnica, e aí você pega e altera alguma coisa, em vez de muda a iluminação, muda a cor do ambiente, muda o som, ou então põe alguém falando uma piada alto no meio da coisa que era pesada, entendeu? Era uma situação pesada, mas põe um som engraçado, aí enxerga todo mundo rindo. Então você reconstrói aquele passado, porque as pessoas falam, eu posso mudar o passado? Pode. Você não vai mudar a história registrada nos livros. Você vai mudar aquilo que se refere a você. Você volta lá, revive aquilo de uma outra forma, altera características, né? E aí passa por aquilo, rebobina o filme, vive de novo da forma diferenciada e usa características que destravam aquelas coisas, né? Tornam a situação mais leve e tiram o peso, né? De novo, como se tivesse tirado com a mão, tira o peso que aquela situação traz para você. Então, assim, você lê um bom livro de PNL, ele sugere várias técnicas, você pode escolher algumas delas de acordo com aquilo que você percebe que é útil para você. Ou você pode buscar ajuda profissional, se quiser um resultado mais rápido, né? Não quer penetrar no mecanismo do sistema, você vai e busca uma ajuda e faz uma sessão, conversa, chega a uma conclusão e alguém conduz você. Mas você até pode conduzir a si mesmo numa grande variedade de casos, seguindo um roteiro, porque a PNL tem N roteiros para N tipos de situações diferentes. Às vezes mais de um serve para a mesma situação, né? Porque às vezes as situações são limítrofes entre uma coisa e outra, né? Tem coisas de âncora, né? Tipo, quando você está fazendo com alguém, alguém chega e ancora determinada coisa em você, dá um toque. Isso é muito coisa daquele cara, Robbie Williams, né? Botões sinápticos, né? Os botões
Cães hipnóticos. Aquele Robin Williams tem um filme que ele faz um cara ver uma moça que era gorda como se fosse uma moça linda, né? Maravilhosa, magrinha, e ele assim, o cara só olhava as moças por fora, e no entanto, às vezes era bonita, mas era uma pessoa péssima, e ele não enxergava isso. E aí o cara fez um negócio com ele no elevador, ele ficou preso com o Robin Williams lá no elevador, e ele pegou, ele fez um truque lá com ele desses da PNL, e ele passou, né? É claro que o filme é exagerado, mas ele passou a enxergar as pessoas pelo que elas tinham dentro, em vez de pelo como elas eram fora. E aí a moça que era obesa, ela ficou linda para ele, e aquelas outras, algumas que ele gostava que eram lindas, eram tenebrosas. É verdade. Olha, Mário, essa tua fala aqui, surgiu aqui vários comentários de pessoas que sugeriram, colocaram aqui que vão aplicar essa técnica, né, com as pessoas, os filhos, enfim. Estou resumindo aqui, tá, pessoal? Tem algumas perguntas mais específicas, por favor, me mandem inbox, será um prazer a gente responder, né, Mário? Porque daí foge um pouquinho do nosso assunto, mas, resumidamente, uma participante colocou a palavra fantástica aqui que eu vou repetir, que é ressignificar. Isso. A gente ressignifica a nossa história, a gente ressignifica nossas emoções, as nossas experiências com aquele fato ou de toda a vida. É possível fazer novas escolhas para que aquilo que nós queremos ou queiramos viver se torne mais próximo da nossa realidade, né? Pelo menos na nossa realidade interna, né? Para que a gente consiga, então, explanar mais felicidade, mais alegria, mais bem-estar, mais qualidade de vida sobre aquele assunto que tanto nos atordoou. E aí eu gosto muito de um exercício que eu acredito que você também goste, Mário, que é o exercício da compaixão. Muitas vezes, assim como eu, essa pessoa está buscando felicidade para a sua vida. Muitas vezes, assim como eu, essa pessoa está tentando evitar sofrimento para a sua vida. Assim como eu, essa pessoa tem conhecido tristeza, solidão e desespero. E assim como eu, essa pessoa também está buscando satisfazer as suas necessidades. E assim como eu, essa pessoa também está aprendendo sobre a vida. É uma reflexão, um exercício bem legal do Harry Palmer. Técnicas de consciência, de exploração da consciência, né? Que a gente passa tanto tempo, muitas vezes, né? Isso eu acho que o Tom também coloca isso, né? Focado no sofrimento, na dor, e a gente muitas vezes não percebe que a solução está logo aqui do lado, e às vezes está dentro da gente. Que é mergulhar para o autoconhecimento, mergulhar para aquilo que está incomodando, dói, e muitas vezes a gente não quer, a gente foge. E se a gente faz uma meditação, respira, relaxa, a gente vai começar a sentir aquela dor mais intensa, mas também a gente se livra dela de forma mais rápida, né? Com várias ferramentas que o Mário acabou de citar aí, né, pessoal? Mário, o que tu achas? Clareza absurda sobre o assunto? Como é que é? Clareza absurda sobre o assunto rende mais? O assunto é enorme, é gigante, né? Agora, assim, ele passa por a gente compreender bem, porque, assim, às vezes a gente está tentando resolver as coisas sem saber bem onde está pisando, né? Você está andando de noite num terreno escuro e um terreno incerto, e você não consegue avançar porque, sabe, você não sabe onde é que está enfiando o seu pé. Então fica difícil avançar, né? Agora, uma das coisas que a gente está buscando felicidade, em geral, né? E a gente não sabe bem como é que vai preencher essa felicidade. A gente tem bandos de pessoas de marketing empurrando coisas para você com técnicas de longa data, né? E fazendo você achar que essa felicidade que você busca, você vai encontrar no produto X, Y ou Z, né? Isso te induz a erro, te faz correr atrás. Então eu não estou dizendo que você não deva, de novo, você faz o que você quiser, a vida é sua, e nem estou aqui para dizer nada. Eu estou tentando trazer clarificação, né? Que é o termo até que você usou, iluminação aí, para que
a gente se perceba, e perceba o seguinte, né, tem um monte de gente aí tentando manipular você de diversas formas, e arrastar você para cá ou para lá, e muito poucas tentando trazer claridade para você e compreensão. Se você não tiver claridade e compreensão, você não vai se localizar e não vai ser feliz nunca, não importa, seja lá o que você consiga ter ou fazer, né? E às vezes no cúmulo do negócio, quando a pessoa, tem algumas pessoas que conseguiram tudo e chegou num ponto, conseguiram tudo que imaginava poder conseguir ir além, e aí chega num ponto que às vezes se joga de cima do prédio porque descobre que nada daquilo resolveu, e se nada daquilo resolveu, o que falta para resolver, né? A pessoa perdeu completamente o caminho, né? Não é um caso raro, tá? E tanto que a gente vê, às vezes, tem pessoas que estão num baita sucesso, é um artista famoso, ganhou um monte de dinheiro, e do dia para a noite dá uma guinada, e aí as pessoas acham que ficou louco. Às vezes não é que ficou louco, às vezes é que o cara entendeu, finalmente, que não é naquilo que ele estava buscando que ele vai encontrar felicidade. Então, ele começa a partir para coisas mais profundas, mais ligadas ao nível de ser. Então, de novo, tenha o que você achar que deva ter, mas não se engane com isso, não se deixe manipular e saiba que a sua felicidade, se você for buscar na raiz, a maior parte das coisas vai se resumir a uma coisa, o que você queria. Você queria amor, você queria paz, você queria felicidade. Né? Fora disso aí, não tem nem muito mais coisa, né? Para você realmente querer, que realmente vai servir de algo para você no final. Então, se você pegar, olha, mas eu quero um carro lindo esse. Por quê? Porque você vai ser reconhecido, talvez vai ser bem tratado, né? Talvez vai facilitar você, alguém se relacionar com você, porque você acha que não vale nada, que ninguém olha para você, que ninguém liga, mas se você tiver um carro... Então, o que você quer? Você quer ter um relacionamento bom com alguém, você quer ter preenchimento, quer ter tranquilidade, no fundo, por baixo, se você cavoca, nunca é a coisa em si que você está querendo. Você está querendo algo que você supõe que ela vai gerar para você. Então, o que aquilo vai gerar para você? Aquilo que você está buscando vai gerar o que para você? E é isso que, na verdade, você precisa buscar, porque talvez o que estão te vendendo como o que vai resolver o problema, não é o que vai resolver o problema. Então, assim, você ter mais claridade e entendimento sobre o funcionamento da realidade só vai te facilitar a vida no intuito de ir atrás do que realmente interessa para você, ok? E compreender isso do ponto de vista mais Big-Tho, que é uma visão super ampla, esta realidade é uma de muitas em uma escola, em um grupo de... Isso são realidades de escola para as quais a gente busca vir como consciência que somos, né, de fora delas. A gente penetra aqui e manifesta um personagem para ter uma determinada experiência, porque aqui é o fast track de evolução da consciência. E esse é o seu objetivo principal, crescer na direção do amor, do cuidado com o outro, do baixo egoísmo, do baixo medo. Você está vindo da alta entropia, alto medo, alto egoísmo, né, alta confusão, alta disputa, na direção da colaboração, do amor, do cuidado com o outro. E não importa onde você está, importa que você todo dia avance um pouco. E saiba de onde para onde você está indo. Você compreender que o que você veio fazer aqui é isso, vai facilitar a sua vida zilhões, né? Porque a gente está pensando que é qualquer outra coisa que o marketing vendeu para nós. Né? E a família, e os amigos, a escola. Quer dizer, às vezes não são por má intenção, uns sim, outros não. Né? Alguns estão só querendo vender coisas para você, mas... muitos até estão na boa intenção, mas também não sabem o que estão falando. E a gente não vai dar valsa. Então, autoconhecimento, saber quem você realmente é, o que você está fazendo aqui, ajuda a você se posicionar melhor com todas estas coisas e poder decidir e poder ter poder para fazer acontecer o que você realmente quer que aconteça. Né? E lembrando, né, Mário, que o autoconhecimento você faz sozinho. Porém, ele só é válido na prática com os demais. Né? Sim, veja, o autoconhecimento, ele é... Porque assim, a gente não tem como conhecer o outro. A gente só imagina sobre o outro. Nem o outro sabe dele, muito menos nós. Então, você busca no autoconhecimento entender melhor a si mesmo, para poder melhorar, para poder desencavar essas tranqueiras todas que a gente conversou aqui, e se relacionar melhor com o outro, porque a gente está num ambiente de relacionamento e é na interface, em fazer acontecer, em como a gente vê o outro, em como a gente trata o outro, em como a gente intenciona coisas para o outro, né, que a gente vai
efetivamente evoluir, interagindo com os outros na prática. Porque é na interação prática que a gente vai aprender as coisas. Mas se a gente souber o que está acontecendo, por que está acontecendo, por exemplo, eu costumo dizer o seguinte, como é que você chegou onde você chegou? Né? Eu não sei dizer o detalhe, mas eu vou só dizer uma coisa. Tudo que acontece o tempo todo para nós são oportunidades de escolha que a gente vai percebendo e vai fazendo. Cada escolha, cada decisão, cada ação que a gente tomou é uma semente que a gente plantou. Então, o que você é hoje? Hoje, você é o que você colhe de todas as sementes que você plantou ao longo de todo o caminho, né? De toda a sua vida e, provavelmente, se você admitir isso, de todas as outras, porque você veio numa sequência, veio plantando e colhendo, e plantando e colhendo, e hoje é você, a sua colheita hoje, você é o resultado de tudo que você plantou, de tudo que você escolheu, de tudo que você decidiu. Você pode mudar isso? Sim. Você não pode mudar o passado, você pode ressignificar para você, mas você não muda efetivamente o passado, você muda o futuro, porque você ainda não escolheu. Então, cada escolha que você fizer agora, se fizer ela o mais sabiamente possível, com relação a tudo que você já evoluiu, já aprendeu, de autoconhecimento, de impacto no relacionamento com os outros, e for tomando as melhores decisões possíveis para você e para o meio circundante, elas vão resultar em novas colheitas. Ou seja, nas novas pessoas que você será daqui a 1 minuto, daqui a 1 hora, 1 dia, 1 ano, né, ou 1000 anos. Né? Você vai criar agora, não importa como você chegou até aqui, que escolhas você fez, mas você pode mudar o jogo agora, fazendo novas escolhas e sendo uma nova pessoa em função do que você está plantando agora. E se você melhorar efetivamente, vai ser ótimo para você. E todo mundo em volta vai agradecer também. Olha, Mário, que sessão de terapia aí que você acabou de dar aqui para o pessoal, para nós todos, né? Que presente. Porque, veja bem, é só a partir dali que a gente cria uma realidade melhor na nossa vida, né? A partir disso tudo que você falou aí. Maravilhoso, fantástico, chave de ouro. Show. Só gratidão imensa. E aí a gente entende, né, que, na verdade, a atração é uma criação que eu escolho fazer no dia a dia, momento a momento da minha vida, e que escolho, inclusive, com quem me relacionar, como me relacionar, de que forma, em que situação, em que momento. E que se isso não está me trazendo bons frutos, eu posso mudar, momento a momento, a minha escolha. Mas que eu tenho que saber que sou responsável pelas consequências de cada escolha que eu faço. E sair do vitimismo, sair daquela situação de achar que o mundo todo me quer mal, que eu não mereço, que aí todas aquelas questões negativas do ego que a gente falou aí atrás, para que a gente possa, então, realmente iluminar dentro de nós, da nossa mente, a escuridão, né? É isso, né, Mário? A luz é sempre solução. E ela começa a gente apontando para dentro, né? Iluminando todas essas coisas e aceitando, porque assim, de novo, né, nós não existe esse negócio de... Não é uma questão de ser pecado, de estar errado, é assim, você fez o que fez a cada momento da sua vida, você fez o melhor que você podia com aquilo que você sabia. Isso é o que todos nós estamos fazendo. Ninguém sabe tudo. A gente sabe uma parte. Uma queridona colocou aqui, complementando isso que você acabou de dizer. Só de meditar e ter baixa entropia já se tem mudanças incríveis de alívio de dores físicas, inclusive. Fantástico, isso aí. É porque a dor física, a gente conversa muito, minha esposa é dessa área, né? Ela atua nessa área de saúde e tudo mais. Mas a dor física é a somatização de todos esses problemas que a gente cria para nós mesmos. Tudo isso que a gente enterra, esconde, enfia, e todas essas tensões que a gente acaba vivendo, essas sensações negativas que eu citei, né, por origem no ego, isso tudo gera dores no corpo. Da forma mais simples, já gera dor no corpo. E pode ser coisa muito pior, inclusive. Né? Então, você se limpar disso vai ser bom até para a saúde do seu avatar. Cuide direitinho do seu avatar, que ele te leva longe.
como diz a tua postagem de hoje, né? Caldo de cana e paciência não faz mal a ninguém. Caldo de canja. Caldo de galinha, caldo de canja. E caldo de cana também, porque dá uma É. acalmadinha, dá uma leveza, dá uma Principalmente se for tranquilidade. gelado com limão. Aí fica maravilhoso. Maravilha. Olha, vai ficar gravado sim, tá? A faxina, que tem gente dizendo que vai fazer faxina aqui, Dani, é isso aí, né? Faxina, gente, dia a dia, observa, momento a momento, o que eu tô sentindo, o que tá me fazendo bem, o que tá de acordo com o meu objetivo. Eu anotei aqui, ó, quem que cria a sua realidade? Não é o sistema, não é a economia, não é a política, é você, a tua realidade dentro de ti. Então, a gente tem que parar de achar que é o outro responsável pela forma como a gente se sente, pela forma como a gente tem. Quais são os resultados que a gente tem na nossa vida. O outro é o outro. Nós precisamos olhar para dentro e dizer aonde eu estou colocando uma pedra no meu sapato. Porque a pedra foi parar lá porque alguém colocou. E sempre fomos nós que colocamos, né? A realidade externa é um reflexo da realidade interna, porque ela vai ser percebida através dos nossos filtros. E os nossos filtros são o que nós somos. Né? Toda essa tralha que a gente carrega, ela fica no caminho da nossa visão e a gente enxerga a realidade através disso, com a cor que tiver que enxergar em função da sujeira que a gente colocou na lente. Ou da limpeza que a gente deixou ela, ok? Se desentralhar de toda essa tranqueira, deixa a lente limpa e te permite ver as coisas mais próximas de como são. Né? Dá até para ver com lentes cor-de-rosa, porque agora, do jeito que tá, em geral, né, não se chega nisso. Mas a limpeza é sempre interna, é de dentro para fora que se muda o mundo. Verdade, Mário. Perfeito, perfeito. Maravilha. Ah, sim, as bineurais também são super bacanas para promover uma limpeza, né? Ajuda muito, né, Mário? O Veja, pessoal tá... você citou, então vale a pena esclarecer, né? Os áudios binaurais são uma tecnologia desenvolvida nos anos 70 lá no laboratório Monroe, pelo Tom e pelo Robert Monroe e outros colegas que trabalhavam lá no laboratório, para ajudar a atingir estados meditativos profundos. Tem um monte de binaurais rodando, dizendo um monte de coisa aí. O que nós estamos falando é de binaurais em torno de 4 Hz, que são os do Tom, e que eu tenho um pacote no site nosso lá, www.mybigtool.com.br. Tem um pacote gratuito para baixar, tem um link para um pacote maior, se alguém quiser algo um pouco mais elaborado, mas não precisa. Tá? O pacote básico está lá, você clica, põe lá o nome, o e-mail e enter. E aí baixa na hora. Depois você que se pôs o e-mail correto, não errou nenhuma letra, recebe um e-mail com detalhes de informação. Mas na hora que você entra no site, já baixa o pacote de binaurais. O objetivo do pacote de binaurais é ajudar quem não tem a prática da meditação ainda firmada e tem dificuldades, usar os binaurais no início até repetidamente, ideal que você medite todos os dias. Aquilo ajuda você a atingir estados relaxados de consciência, que são, aliás, estados que além de trazer o benefício do relaxamento, ele leva você nessa frequência de 4 Hz a contatar o ser que você é, ok? Quando você está naquele estado meditativo profundo de 4 Hz, que é a melhor frequência aí cerebral ainda possível de meditação antes de mergulhar no sono, você está em contato com o ser que você é. Então você meditar um pouco, se for o caso de ser iniciante, começar meditando com esses binaurais, para você fazer essas visualizações nesse estado é muito bom também, porque você está fazendo mais próximo do ser que você é, né? Então ajuda nessas visualizações também, né? Mas basicamente um suporte para meditação para quem ainda tem dificuldade em meditar. Estão disponíveis lá no site. Olha só, podemos fazer deitado, deitada, né? Sim, claro, pode ser. Meditação, gente, dá para fazer de qualquer jeito. Deitado, sentado, de cabeça para baixo. Mas você não consegue fazer, comece com as bineurais. De preferência deitado, que daí você vai baixar o nível de ansiedade, vai ficar mais relax, a musculatura, né? Quanto mais
solta a musculatura para fazer meditação, melhor, né? A questão da meditação, só tome cuidado de não tentar meditar pilotando algum equipamento, veículo, nada, né? Porque senão você periga de dormir e fazer besteira. Então não vai correr riscos. Então, assim, deitado ou sentado, em geral, é o melhor, mas você pode... Depois que você desenvolve meditação, até batendo papo aqui, eu posso estar num estado de baixa frequência. Não tem, né? Então, qualquer coisa pode gerar meditação ou ser feita com meditação, mas no fundo, começando agora, sentado ou deitado é melhor. E se você tem muita facilidade para dormir, melhor sentado, com as costas eretas, né? Porque se você, de repente, começa a pender, você volta, né, e se mantém acordado. Se dormir, não é meditação, é sono, né? Não confunda meditação com sono. Então, se você deitou e começou a relaxar, e você está próximo do limite do sono, ali na meditação, e aí você apaga, perdeu a meditação, né? Então, se consegue fazer deitado, bem. Se tem dificuldade porque dorme com facilidade, melhor fazer sentado com as costas eretas. Exato, exato. E, Mário, eu tenho uma perguntinha lá de cima que eu não vou deixar de fazer, apesar que nós estamos com o tempo ali estourando já. Eu disse que a gente ia fazer uma live curta, mas não tem como, né, Mário? PNL e hipnose são técnicas diferentes, né? Com objetivos parecidos ou às vezes idênticos, né? Mas ambas trabalham com fórmulas semelhantes, mas existe diferença. Foi uma pergunta de uma participante aqui. Qual a diferença entre PNL e hipnose? Quer falar sobre isso? Rapidinho, assim, eu não me aprofundei em técnicas de hipnose, né? Eu conheço algumas, já fui submetido, já me submeti também, né? Mas... Aí eu faço uma parênteses para que possa te ajudar. É uma ferramenta, é uma das ferramentas usadas para alcançar objetivos de cura de muitas doenças, infinitas doenças. Tem uma lista de mais de 300 doenças que a hipnose abrange, só em doenças somáticas e psicossomáticas. Fora as outras facilidades que a hipnose fornece. A PNL, que aí tu conheces mais do que eu, né? A PNL é porque, assim, na verdade, é indução. Você está induzindo a pessoa a fazer, vasculhar certas situações, a buscar certas informações e a lidar com elas e até trazer algumas para a memória, né? Trazer algumas para a tona, porque elas estão tão enterradas que a pessoa não admite, não as enxerga, porque não as consegue enxergar e nesse formato ela consegue trazer. A maior diferença é que, assim, que eu percebo é que, na maior parte do tempo, nas sessões todas daquelas técnicas de PNL, a pessoa propriamente, ela não sai de si, já explico o que eu quero dizer com isso, né? Ela está consciente, no estado normal de consciência, ela é induzida a um estado ligeiramente alterado e é instruída, conduzida, suportada a analisar certas coisas e fazer certas modificações. Já na hipnose, às vezes, você não está consciente. Você entrou num nível tão profundo que você está falando e pode ser que você não se lembre. Em geral, às vezes, você acorda e não lembra o que disse, por exemplo, né? Então, assim, tem uma diferença de grau, mas você está lidando com a pessoa para ela trabalhar com as coisas dela mesma, né? Exato. Até onde eu sei, fecha com isso que você disse. Existe o estado de estar desperto e o estado de estar dormindo. Então, você imagina um ângulo de 90 graus. Aqui a gente está em PNL. E aqui a gente está em hipnose. PNL e hipnose. Então, se aqui a gente está acordado, PNL é um leve torpor, leve. Hipnose é um torpor um pouquinho maior, mas não é o estar dormindo, né? Existe um campo, né? Um campo onde as duas estão muito próximas, mas são usadas de maneiras diferentes na prática, né? Mas o resultado é muito similar, né? É tudo assim, existem N, se você falar até de cura energética, existe Reiki, existe Qigong, existe, sabe? Fone. Agora, no fundo, o que eu aprendi a descobrir que isto o que eu aprendi
tudo isto são metáforas. Cada um usa a sua. A metáfora é que nem falar os chakras. Os chakras são uma ótima metáfora. A acupuntura é uma ótima metáfora. Você, quando cortar uma pessoa, você não vai encontrar nenhum canal energético lá, né, onde eles põem as agulhas. Não tem nada lá. Ok? Assim, o quilo está lá porque foi um modelo desenvolvido ao longo de milhares de anos que as pessoas descobriram que funciona e utilizam aquele modelo. E não é uma coisa física, é uma coisa mental, né? O chakra é uma coisa mental, e na verdade não existe nada físico, gente. É tudo modelo, até o corpo da gente é uma metáfora, se você olhar profundamente para a coisa. Então são modelos de lidar com as coisas de forma diferente, com o objetivo, em geral, positivo de ajudar as pessoas, né? Depende da intenção de quem está se submetendo e quem está praticando, né? E depende da habilidade, às vezes, de quem está fazendo a prática e ajudando a pessoa. Mas, no fundo, assim, quando você está fazendo alguém aqui já fez meditação conduzida? Que alguém fala, vai, relaxa, respira, agora veja isso, agora veja aquilo. Então, assim, aquilo é uma sessão quase de PNL e quase de hipnose. Você baixou o seu estado, está com as frequências numa onda baixa, está receptivo, está sendo induzido, recebendo instruções a favor, a gosto, né? Porque se você tiver contra, na maior parte dos casos, se você realmente tiver contra e não quiser nada disso vai te ajudar e nem te resolver, né? Então ninguém vai te forçar a ficar bom a melhorar qualquer situação sua se você não estiver disposto a se abrir para isso. Então, à medida que você aceita aquela condução, que você aceita aquela indução, aquelas instruções, e relaxa, e analisa, e resolve, aquilo funciona para você, você tendo a intenção de resolver e aceitando. Se você não tiver a intenção de resolver e não tiver aceitação, nada que ninguém fizer, nem benzeção brava vai resolver nada, entendeu? É por aí. Agora, até meditações conduzidas é uma hipnose suave, é uma PNL. Uma meditação conduzida não é nada mais do que uma indução dessas. Okay? Tudo é uma indução que você aceita e aproveita ou não. Tá. A grosso modo. Esperamos que sim, e que as pessoas que participaram dessa live aproveitem aquilo que lhes servir para co-criar, ou criar, então, né, a sua realidade mais atualizada possível. É isso aí. Mário, que prazer imenso. Vamos marcar uma próxima, bem logo. Tá bom. Vai escolhendo os assuntos aí, troca ideia com as pessoas e vamos conversando. Sugestões, né? Quem quiser sugerir temas, a gente tem possibilidade de falar sobre infinitas possibilidades, né, Mário? É como eu disse, My Big Tom, Minha Grande Teoria de Tudo, aliás, é o livro do Tom, né? Eu mostrei, né? Por favor. Está em português, está traduzido, é uma explicação do funcionamento da realidade sobre tudo. O que estamos fazendo aqui, né? Ele não está lá para convencer ninguém, ele está mostrando um modelo que você pode usar como mapa, né? Porque, como diz a própria PNL, né? O mapa não é a realidade, né? Não é algo assim, né? Perdi o fio da meada agora. O mapa, bom, é qualquer coisa assim. O mapa é o mapa, a realidade é a realidade. Não vai confundir o mapa com a realidade, ok? Então é um mapa para nos ajudar a trilharmos o nosso próprio caminho e a fazermos isso com mais maestria, com mais felicidade, por entender o que raio é o jogo que nós estamos jogando e quais são as regras de funcionamento dele, né? E como a gente pode se realizar, se concretizar melhor, né? Ser mais felizes, ter uma vida melhor, entendendo, porque quem entra num jogo que não sabe o que é, não tem como ter êxito, né? Então, é por aí. Foi um prazer falar com todos vocês, obrigado às pessoas que se interessaram, participaram conosco, obrigado a você pelo convite, ficamos à disposição e podemos, ao longo do tempo, ir marcando outros bate-papos, tá bom? Obrigada, gratidão imensa, Mário. Muito obrigada a todos que participaram e que vão assistir depois também, né? Nessa gratidão, com amor, carinho e boas criações, né? Tudo de bom para todos nós, gente. Tudo de positivo. Muita luz. Tchau. Igualmente. Até.